Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal. Bom, então em andamento aqui com a preparação, com essa etapa final de montagem do motor, já bem próximo, né, da instalação definitiva do motor como um conjunto lá no Fusca. Eu quero trazer aqui um assunto que é relativamente simples, mas que tem grande relevância no funcionamento do motor. E de repente você, assim como eu, gosta de fazer melhorias, né? Sejam elas grandes, como algumas que eu tenho mostrado aqui nesse processo de montagem, ou sejam pequenas modificações, assim como eu pretendo fazer aqui no motor. Então o assunto desse vídeo é a utilização de bujões magnéticos. A gente sabe que tem a venda aí no mercado, em anúncios, seja na internet, lojas físicas, né? O pessoal apresentando um bujão magnético específico para Fusca e derivados, né? Para motores boxer em geral. Porém, eles anunciam dessa maneira simplesmente pelo fato do bujão que eles vendem ser da mesma medida, casar com a medida do bujão original que é utilizado no Fusca, que é um M14, né? Só que o detalhe que eu quero justamente mostrar e deixar você atento quanto à utilização dessa peça é que ela pode trazer algum problema para o seu motor, no sentido de que essa daqui, por exemplo, é uma tampa modelo original, logicamente uma peça paralela, eu comprei só para exemplificar. Eu tenho aqui um bujão convencional, o bujão de dreno, né? Eu estou sem o filtro ainda. A peça, quando instalada, está bem claro aqui que o bujão fica bem na direção do pescador, de onde é feita a coletagem do óleo. Se você fizer simplesmente a utilização do bujão magnético, eu tenho aqui um para mostrar, que no caso é um M12, né? Se você simplesmente fizer a utilização dele dessa maneira, quais os problemas que você vai estar gerando para o seu motor? Das duas, uma. Ou você vai perceber que quando você estiver utilizando ele, só para mostrar que eu estou utilizando, eu comprei uma peneirinha modelo original, paralela, né? Mas só para exemplificar, ela é encaixada dessa maneira, certo? Das duas, uma. Ou você vai forçar esse bujão através das roscas e você vai perfurar essa estrutura, e essa ponta aqui de neodímio, né, vai perfurar esse alumínio e vai fazer contato aqui diretamente nessa área. E ainda assim, se você conseguir perfurar e o bujão magnético ficar posicionado dessa maneira, obviamente você está obstruindo a passagem de óleo. E ainda tem outro problema: se as partículas que forem capturadas pelo ímã forem em grande quantidade, uma massa volumosa, que pode ser que com o fluxo de óleo sendo succionado aqui e pelo próprio peso das partículas, elas possam se desprender e em grande massa repentinamente serem succionadas pela sua bomba de óleo, trazendo aí um problema aí para a sua bomba, um desgaste imediato. Se você não tem um sistema de filtragem externo, como o que eu estou fazendo aqui, esse óleo logicamente vai ser liberado diretamente para o motor, ocasionando um grande problema também aos componentes internos. Ou ainda você pode talvez não conseguir perfurar essa estrutura e fazer com que ela se deflexione, se amasse e vede a passagem, a sucção nesse ponto aqui de captação de óleo. E isso não se aplica somente a esse modelo mais moderninho aqui com ímã de neodímio. Existem outros modelos também à venda, dizendo ser específico para o Fusca, onde ele é parecido com esse modelo. Ele não é tão alto, né? Se você olhar ali de perfil, ele não é tão alto quanto esse daqui, mas também é muito provável que ele fique nessa posição. E outra, eu não vejo muito sentido você fazer a utilização, imagina que você está com um conjunto montado, você fazer a utilização de um bujão magnético que vai ser montado nessa disposição. Imagina que o óleo está sendo captado, passando através da peneira, sendo filtrado, está sendo captado nesse ponto aqui através do pescador, e isso daqui está do outro lado, ele está por fora, nessa região aqui, onde cria-se normalmente aquela borra de óleo, justamente porque é uma região que não existe fluxo de óleo, né? O óleo não está passando aqui com fluidez, ele está passando por aqui, quando ele está sendo succionado. Aí o pessoal até entende, né, o que é meio que natural, que aqui, quando você tira, tem aquele acúmulo de óleo, que aqui foi feito para isso. Eu
sei lá, eu vejo que isso daqui, na verdade, é uma consequência de você não ter uma vazão de óleo, uma movimentação, então o óleo, as partículas mais pesadas acabam sendo depositadas nessa região. É interessante, talvez, que isso seja, se eu não me engano, existe a venda também, que isso seja magnetizado. Beleza, aí com o funcionamento do motor tal, você vai ter as partículas que são magnéticas sendo aderidas a essa superfície, fazendo a limpeza da tela, você tirou, faz a limpeza disso. Até então, beleza. Mas a ideia principal é essa, que vocês não utilizem esse bujão instalado aqui, esse daqui não, o magnético que eu digo, né? Instalado aqui dessa maneira. Bom, e como eu tinha a intenção de fazer a utilização do bujão magnético, mas eu não encontrei algo que suprisse a minha necessidade, não trouxesse nenhum risco ao motor, eu fiz essa tampa em alumínio e eu faço aqui a utilização de 3 bujões. Eu alterei o ponto central, né, que seria a posição original. Isso aqui não foi por estética, mas sim porque é a maneira que eu pensei que seria mais funcional. Os 3 bujões vão ser posicionados dessa maneira aqui, dependendo da maneira com que eu fixar aqui, porque os pontos, a distância entre os prisioneiros é a mesma, então eu posso colocar de diferentes maneiras, o que não vai mudar na prática para mim aqui o funcionamento. Então já não existe mais o problema de eu ter o bujão obstruindo a passagem. Qual que seria o problema nesse caso? Com a tela convencional, fazendo-se a utilização de uma tela, de um filtro convencional, cairia no mesmo problema lá do começo. Eu colocaria aqui e eu estaria somente captando. Logicamente que eu nem caberia, né? Eu estaria amassando a superfície, assim como na outra situação. Eu pensei a princípio em fazer 3 pequenos furos bem alinhadinhos para passar o ímã e ele ficar nessa parte interna. A princípio talvez funcionasse, mas na prática eu não consegui fazer um furo muito bem alinhado, porque essa estrutura ela é em ângulo, então você tem que fazer o furo em ângulo. Pode ser que a sujeira, as partículas viessem aqui por baixo e fossem succionadas pelo motor. Então, resumindo, eu fiz também um outro filtro e esse sim não tem o fundo, ele vai ser fixado dessa maneira diretamente sobre essa tampa, né? Então ele é posicionado similar ao original, né? Dessa maneira o óleo passa, tem essa primeira filtragem mecânica através da tela, as partículas que forem magnéticas vão ser capturadas e assim eu vou estar protegendo inicialmente a minha bomba. No caso do meu motor eu estou utilizando então esse filtro, que seria a primeira filtragem mecânica. Os 3 bujões magnéticos seriam específicos para partículas metálicas, ferrosas, né, que são magnéticas. Aquelas impurezas que passaram por aqui, por essa primeira filtragem, que é uma filtragem mais grosseira, digamos, né, que também não foram capturadas por não serem imantadas, vão acabar passando pela bomba, mas no meu caso eu vou fazer a utilização de um filtro externo. Do filtro vai passar no radiador e vai retornar aqui para o motor através desse nipple que me proporcionou o Full Flow, né? Esse sistema onde você elimina essa galeria do motor e o óleo passa diretamente aqui para essa galeria da carcaça esquerda do motor, que é quem vai fazer a irrigação, vai distribuir o lubrificante para os componentes móveis do motor. É um excesso de zelo? Talvez. Era uma vontade que eu tinha de colocar o bujão magnético, eu acho que pelo menos assim está sendo eficaz. Talvez você ache interessante e possa também reproduzir algo similar ou pensar no princípio que eu estou passando aqui, desenvolver algo até melhor. E a ideia é essa, né, que a gente possa compartilhar as experiências, as ideias e trazer cada vez mais melhorias para os nossos motores. Falando agora do filtro. Obviamente, o que eu fiz não tem o fundo, porque ele vai fazer o contato direto. Esse daqui tem fundo, não vou mais ter aquela questão de acumular sujeira aqui através desses 3 orifícios, porque o motor vai estar sempre ciclando esse óleo, o motor está completamente limpo, então não tem por que acumular a sujeira aqui. Quem vai fazer essa função é inicialmente essa tela, parte magnética, o filtro externo, então não tem por que eu acumular aquela borra aqui na tampa, né, como acontece no modelo original. Quanto à fixação da tela, eu optei por fazer dessa maneira quadrada, que foi o que me deu segurança, porque eu clipei, né, eu cortei aqui numa dimensão que coubesse na tampa, independente da posição que eu coloque.
Para fabricar o material, eu utilizei aqui chapa galvanizada. Ela é mais espessa assim do que essa, que inclusive é alumínio. Eu tenho uma superfície aqui que não tem nenhum risco, eu selecionei esse pedaço de chapa. Então ele é bem resistente, não vai me dar dor de cabeça quanto à durabilidade. E a diferença aqui está quanto ao material. Eu tenho aqui uma tela de metal convencional, acredito que seja galvanizada, que ela tem um banho. E eu utilizei uma diferente, mais resistente, porque essa daqui é em aço inoxidável. Os grãos, né, os espaçamentos entre a trama dela e o diâmetro dos fios é exatamente o mesmo. Eu fui numa empresa que vende essas telas, levei uma amostra, comprei exatamente um material específico reproduzindo, porque eu não queria alterar a sucção da bomba, de repente diminuindo, né, esse diâmetro em busca de uma filtragem inicial melhor. Para não arriscar, eu mantive, e por conta dela ser de aço inoxidável, ela não é tão flexível quanto essa daqui. Por conta disso, eu não consigo fazer as curvas como acontece com essa, ela é muito mais flexível. O exemplo dessa daqui, ó. Essa daqui é exatamente esse mesmo material. Você vê, ó, que eu consigo fazer esse perfil quadrado. Eu fiz um teste com ela fixando aqui e ele não dá nem dobra, tá vendo que ele é muito mais flexível, porém tem um problema que é o principal problema para mim aqui, ó. Ele solta fiapos, ela é tão frágil que você tem esses fiapos aqui se soltando. É justamente por isso que o fabricante faz essa camada de, acredito que seja um estanho, né, na borda para que não se solte. Mesmo assim, você manuseando, você consegue ainda soltar. Com esse material que eu utilizei, não solta, é muito difícil. Eu só fiz um orifício que inclusive é menor do que o original, para ele entrar mais justo aqui no pescador e evitar que sujeiras, partículas passem por aqui. E ele também não tem esse problema de soltar essas partículas. Eu cortei tudo bem justinho, prensando. Eu utilizei a pista de um rolamento externo, afei a borda dele, com a tela sobre uma superfície eu bati e ela corta sobre medida. Se você tentar fazer isso daqui com uma broca, você vai torcer a tela, né? O único ponto é que ficou com essas pequenas dobras, bem pequenas nas 4 extremidades, que também não vai me apresentar nenhum problema. Então beleza, feito isso daqui, e para fazer a tampa, eu comprei uma placa de 35 por 25 com a espessura de 1/4, que dá mais ou menos uns 6,35 milímetros. A liga dela, eu acho que é a 5052H34, se eu não me engano. É uma liga que eu vi que tem uma boa resistência mecânica, não vai gastar conforme você faz o aperto dos bujões, que inclusive também são de alumínio, que ao mesmo tempo é fácil de ser trabalhada no torno. Acho que vai atender bem aqui a necessidade. É muito resistente também à temperatura, não tem características de empenamento, enfim. Eu acho que é o suficiente aqui. Então, através dessa placa, eu fiz 6 marcações, eu consigo fazer 6 dessas tampas. Retirei um desses pedaços e fiz um suporte, que é esse daqui, para que eu consiga utilizar aqui no meu torno. Tem um torninho bem pequeno de bancada, então eu tenho parafusos que se fixam aqui. Isso aqui é uma chapa, ele está bem modificado, porque antes eu fiz outros desenhos, enfim. Mas eu fixo isso daqui no torno, porque a minha placa é muito pequena, eu não consigo segurar no diâmetro externo, né? E eu fixo ele dessa maneira, lá no torno, e no torno eu consigo ir trabalhando. Então, feita a medida externa, próximo dessa medida final, foram feitos os furos, né, correspondente ao alinhamento daqui, e eu utilizei uma fresa de topo reto para tentar fazer esse rebaixo. Esse rebaixo necessariamente não precisaria se eu tivesse prisioneiros longos, né? Mas principalmente por conta desse daqui, que eu poderia ter trocado se eu tivesse pensado nisso quando o motor estava aberto, porque ele tem aqui uma arruela e uma porca para segurar essa estrutura do pescador. Eu preferi não arriscar fazendo a substituição desse, justamente para evitar que caia lá para dentro do motor ou que eu não consiga dar o aperto apropriado, enfim. Se eu tivesse utilizado desde o começo prisioneiros longos, como esses outros 5 que eu troquei, eu nem precisava fazer esses rebaixos. Então, por conta disso, eu fiz os rebaixos aqui para que eu consiga utilizar uma arruela, a porca, os filtros, as juntas e ainda fique 1 ou 2 roscas de fios expostos aqui. Eu não tenho experiência, né, com criação de peças, é uma coisa que eu gosto.
e estou, na verdade, aprendendo agora a trabalhar com o torno. Então, o que eu vi que poderia me atender era fresa topo. Provavelmente existem ferramentas que já fariam o furo inicial e esse rebaixamento, ou através de outro método, enfim, como a fresa. O que eu utilizei é o que eu tenho aqui, que é esse pequeno torninho, uma furadeira de bancada para fazer essa furação, que inclusive não ficou perfeita, mas vai atender. Se você ver esse daqui, ó, por exemplo, ele está ao centro, esse daqui já está totalmente virado para esse lado, para a direita, mas eu fiz ele desse tamanho justamente para caber a porca, a arruela e caber a chave também, né? Então eu tenho aqui 3 que estão ruins, os outros mais ou menos, mas foi uma experiência. Essa aqui foi a primeira peça que eu fiz. Para fazer as roscas, eu fiz uma furação com uma broca inicial fina de talvez 5 milímetros e posteriormente uma broca de 10,5 milímetros para então passar o macho de 12 milímetros com passe, eu não me lembro agora se é de 1,25 ou 1,5 específico, obviamente, para o bujão. Basicamente foi assim que eu fiz. Talvez você goste da ideia e tente reproduzir. Se você não gostou, talvez pense numa ideia melhor que seja também funcional, se é que você tem ideia de fazer a utilização disso. Bom, e para finalização, como essa ferramentinha que eu fiz já estava muito alterada, eu já não estava mais conseguindo achar o centro aqui de maneira a centralizar lá no torno, então eu estava riscando a superfície também por falta um pouco de prática, né, no equipamento. Então, assim como em outras situações, eu pude contar com o auxílio de uns colegas que são mestres aí no manuseio, no conhecimento de torno. São o Leonardo, o Danilo e o Rafa que me deram suporte aqui para finalizar essa peça, né? Até mesmo na criação também me deram as ideias, né? E me deram aí o caminho para eu conseguir fazer o manuseio aqui desse torninho que eu estou aprendendo. Então, no torno profissional que eles têm lá, conseguimos fixar isso daqui pelo diâmetro externo e foi dado aqui um acabamento final só para ficar com essa estética na parte externa, né? Aqui dentro eu nem trabalhei, mas vai fazer a função. E internamente também está bem faceadinho para que a gente tenha uma adequada vedação aqui em contato com a junta e a estrutura. Bom, com relação aos prisioneiros, este daqui, que é o que fixa, né, que utiliza a porca, ele originalmente já é um pouco mais comprido do que os outros 5 que eu substituí, cerca de 3 milímetros, um pouco mais comprido. Ele está aqui exatamente no limite que eu preciso para fazer a utilização e um aperto seguro, embora não vou ter roscas expostas. E os outros, já que eu substituí, eu fiz eles um pouquinho maior para eu ter 2, 3 fios de rosca expostos após o conjunto estar sendo apertado. Para tirar, não tem segredo, eu rosquei uma porca nos prisioneiros antigos, uma outra porca por cima, que seria uma contra-porca, apertei uma contra a outra, travando todo o conjunto e soltando as duas, né, no sentido anti-horário, eu consegui remover os prisioneiros, né? Não tem segredo quanto a fazer esse procedimento. Um detalhe só que eu me atentei muito aqui foi quanto a não deixar cair nenhuma sujeira dentro do motor. Eu estou com o motor aqui de ponta cabeça, então eu a todo momento, durante o manuseio, eu mantive um paninho aqui para evitar que caísse uma porca, uma ferramenta, alguma sujeira lá para dentro. Removidos os prisioneiros, eu limpei bem aqui as roscas, né, tirando qualquer resíduo antigo de cola das roscas ou óleo principalmente. E para fazer a instalação dos novos prisioneiros, eu passei uma camadinha daquela junta que eu utilizei aqui no fechamento do motor, aquela junta para motor diesel. Você pode utilizar de repente trava química ou qualquer outro produto que vai fazer a vedação e travar o prisioneiro em posição. Passei nas duas superfícies, rosqueei ele até o fundo, sempre me atentando também com a cola ou resíduos que poderiam sair por dentro. Fiz uma limpeza adequada. Usei esse pequeno espelho com uma lanterna olhando aqui por baixo para ver se não vai ficar nenhum resíduo, sempre me atentando nessa questão. Inclusive, esses prisioneiros na verdade não eram originalmente prisioneiros, eles eram parafusos como esse daqui, bem longos, né? Acho que de 50 milímetros, se eu não me engano. E eu cortei ele na medida, um parafuso de boa resistência, né? Para que não se desgaste rapidamente. E para fazer o corte eu costumo passar uma porca, né? Essa estrutura estava aqui, era um prolongamento desse parafuso. Eu passo uma porca para lá do ponto onde vai ser cortado, faço o corte e depois desrosqueio para que a porca penteie aquela rebarba que pode ficar remanescente aqui. Dou acabamentinho com
com a lixadeira, e foi assim que eu fiz esses prisioneiros. A parte cortada acabei deixando para dentro, e esse acabamentinho aqui que era original do parafuso, né, que é um pouco mais cônico, deixei para fora. Bom, então eu vou fazer a instalação da tela, das juntas, da tampa. Sempre, como de costume, em qualquer superfície, você tem que fazer sempre uma boa inspeção das áreas, né, de contato. Não temos riscos, não temos impurezas, está bem limpinha a superfície. Da mesma maneira, nessa face de contato, as juntas também limpas e íntegras. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou passar uma camada de graxa, camada fina de graxa na junta. Essa daqui é uma junta que acompanha no kit de juntas da Sabó que eu estou utilizando, mas consegue comprar ela individual também. Às vezes, dependendo do filtrinho da tela que você compra, elas já até vêm novas também. Por que eu estou passando graxa? A graxa ela auxilia no assentamento da junta. Tem gente que prefere pôr ela seca, tem gente que põe ela com cola. Enfim, cada um entende que tem um resultado melhor. Isso aqui me atende muito bem e para mim isso daqui me auxilia evitando vazamentos. Além de também facilitar no momento da remoção, o que é muito importante. Inclusive, quando você for fazer a remoção do seu filtro, uma inspeção, uma limpeza, uma troca de óleo, evite sempre utilizar chaves de fenda, objetos cortantes. Eu sempre mostro essa espatulinha ou alguma similar que eu esteja utilizando. Essa daqui é uma espátula que eu fiz com acrílico. Eu cortei um pedaço de acrílico rígido, afiei numa superfície, numa lixa, numa lima, que seja, para ela ficar com esse ângulo, e com isso você tira sempre nesse sentido. Evite usar a chave de fenda ou qualquer objeto perfurante, por exemplo, que seja cortante, né? E você faça riscos na superfície, porque assim você vai ocasionar um vazamento. É um detalhe também simples que auxilia muito aí na prevenção de danos à superfície e posteriores vazamentos. Agora a telinha, superfície limpa. A tela está bem firme, né? Como eu mostrei, eu fiz a clipagem dela, não corre risco dela se soltar. O orifício mais justo, com diâmetro menor do que o original, para vedar bem aqui. Só fazer a instalação dela. Ela entra com uma certa resistência. Eu já vou mostrar ali de perto. Ali no pescador, justamente porque eu cortei bem justo, né? Para ela fazer uma vedação bacana. Eu já vou mostrar ali de perto. Eu estou acomodando a tela. Olha que bacana como fica, ó. Em todo o contorno. Não sei se está dando para ver. Ela vedou muito bem, ela não fica frouxa assim como acontece na original, né? Agora outra junta, da mesma maneira com graxa. Você pode utilizar também o próprio óleo do sistema, tá? O próprio óleo de motor também vai atender o que a gente procura aqui, que é a vedação, o assentamento da junta, e evitar que ela fique grudada no motor depois no momento da remoção. Bem uniformemente aplicado sobre a superfície. Instalar. E agora, por último, a tampa limpa. Só acomodar sobre a superfície. Estou usando aqui argoelas de inox com um diâmetro externo um pouco maior do que o original, para aumentar um pouco a área de apoio sobre a superfície. E porcas também de inox com esse alto freno. Encostar primeiro todas as porcas, fazendo um aperto e cruz, iniciando aqui, vindo aqui, dessa maneira, antes de dar o torque final, para que o conjunto se assente sobre a superfície e faça uma vedação apropriada. Encostou um lado, mesmo procedimento no lado oposto. Todas as porcas encostadas, eu vou distribuir o aperto. Ainda nesse procedimento cruzado, né? Até que eu sinto que o conjunto se assentou mesmo. As juntas cederam. O torque final aqui é baixo.
Beleza, o torque parou de ceder, está estabilizado. Como eu comentei no começo, aqui ficaram roscas sobrando, um pouco mais até do que eu falei. Temos aqui 3 a 4 roscas expostas, não apresenta problema, está abaixo do nível daqui também. E aqui ficou bem no limite, mas eu preferi não mexer nesse prisioneiro, como eu falei, ele era um pouquinho mais longo do que os outros 5 e está bem rente. Ainda está na parte do alto freno da porca, para mim já está bacana dessa maneira. Eu acredito que não vai vazar porque eu utilizei no momento da instalação dos prisioneiros o produto nas roscas, né? Então muito provavelmente não vai vazar, mas uma opção também aqui seria a utilização de porcas cegas, né? Aquelas que são casteladas e que não são vazadas, né? Então você tem que ter o prisioneiro num tamanho um pouco menor para elas caberem. Elas auxiliam aí na prevenção também de vazamentos. E agora eu vou instalar os bujões magnéticos, certificando que eles estão bem limpos, arruelas novas. Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do rapaz que eu comprei, foi de um anúncio do Mercado Livre. O rapaz, inclusive, super bem atencioso. Se vocês quiserem fazer um serviço similar ao que eu estou fazendo aqui, já tem aí uma indicação para vocês adquirirem os bujões magnéticos. Como em qualquer bujão, não tem segredo. Esse daqui, no caso, eu estou usando uma chave 14 mm. Sentiu a resistência, aperta um pouquinho mais, não tem por que sangrar o parafuso, ó. Encostou, apertou, tá beleza, ó. Ele em si é de alumínio também, a superfície é alumínio, o anel de vedação é também alumínio, então a vedação vai ocorrer aqui com certeza sem a gente ter que apertar muito. Bom, como eu falei no começo do vídeo, é um assunto simples, mas que por conta de uma pequena peça você pode trazer um grande dano ao motor, obstruindo a passagem, a sucção de óleo para o motor, vindo através do pescador. Então acredito que a ideia foi passada. Aqui ficou uma ideia de confecção para uma tampa, se você quiser ainda fazer a utilização dos bujões magnéticos, ou talvez daqui você ainda tenha uma ideia ainda melhor do que essa, ou de uma maneira que seja mais acessível para você. Enfim, a ideia é de alguma maneira ajudar, adquirir aí conhecimento. Eu espero que você tenha gostado. Se você não conhece o canal, dá uma olhada nos outros vídeos, onde eu tenho mostrado todo esse passo a passo da preparação do motor, as melhorias, as modificações, as partes que eu mantive originais também. Lá na playlist do Fusca também tem assuntos referentes à parte estrutural, que eu acredito que também possam te ajudar, tá ok? Então fique atento, porque provavelmente no próximo vídeo eu já vou mostrar o procedimento de instalação do motor lá no carro, da maneira como ele está todo montado. E na sequência também eu vou mostrar como fazer o sistema de respiro para as tampas dos cabeçotes, que a princípio eu manteria original, porém eu troquei por esse modelo aqui customizado também. Eu vou mostrar todos os procedimentos aí bem detalhadamente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem mais um vídeo e até o próximo. Um abraço.